Salve, salve, alunos! Chegamos aí para mais uma aula de história. E a história de Rondônia, porque já trabalhamos história geral, já trabalhamos história do Brasil e agora chegou a nossa aula específica, que é a história regional, tá certo? Mas antes de começar a nossa aula, abra os seus cadernos. Já abriram? Beleza! Coloque a data da aula de hoje lá em cima, na parte superior, lado direito. Colocaram? Ok. E depois vocês vão colocar o título da nossa aula, tá bom? Procure anotar tudo aquilo que for necessário, que der para vocês anotarem, tá bom? Para que isso, professor? Para quando chegar a semana da avaliação, aí você vai pegar as suas anotações e vai fazer um estudo. Ou seja, você vai papirar, tá bom? Claro que com esses métodos, a intenção é tirar a nota 10, tá certo? Então, vejamos a aula de hoje. O que nós temos? Veja aí, a mineração no Vale do Guaporé. Então, na aula de hoje, iremos trabalhar o Arraial de Pouso Alegre, assim como também Lavras e Faisqueira de Cuiabá, certo? Feito isso, professor, temos 2 tópicos apenas. Sim, mas rapaz, com um tópico apenas, você teria aí, pano para manga, muitas informações, tá bom? Na sequência, veja aí, aluno, o que tu tens que fazer para ter a habilidade dessa aula? Primeiro, tu tens que analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder, tá certo? Olha que legal! Quando se fala poder, esse processo de disputa, o bicho vai pegar. E aí, vamos começar então? Olha só. As descobertas de veios e aluviões. Deixa eu só pegar para vocês aqui, ó. As descobertas de veios e aluviões aurífero, ou seja, de área, concentrado ali o ouro, vão acabar datando da primeira metade do século XVIII. Primeira metade do século XVIII. Ou seja, de 1750 para baixo. Tá bom? E isso vai caber exatamente a quem? Aos irmãos Arthur e Paz de Barros. Fernando e Arthur Paz de Barros. Na verdade, eles eram sertanistas, lá da região de Sorocaba, de São Paulo, portanto, eles eram sorocabanos. Os primeiros descobrimentos datam aí de 1734. Onde, especificamente? Em um lugar chamado Arraial de Santana, ou Arraio de Santana, e São Francisco Xavier. Isso naquela área ali de Mato Grosso, tá bom? Para vocês observarem que a região de Cuiabá e a redondeza passou a ser explorado. Novamente eu explico, eu falo, eu comento que quem conhece o estado de Mato Grosso pode perceber que Cuiabá fica lá embaixo, basicamente dentro de um poço, dentro de um buraco. Mas por que isso, professor? Porque toda aquela área ela vai ser explorada. Ali era de fato um arraial. Olha lá, veja aí as monções. Os sertanistas, os expedicionários, entravam em contato com quem? Com o nosso nativo. E claro que para o nativo em si, o ouro não teria lá a sua importância. Então veja aí os sertanistas ou sertanejos, ali da região de São Paulo, olha só a sua vestimenta. Viu aí? Como é que era o traje deles? Pois é. E geralmente utilizavam tanto a garrucha, né? A arma de fogo, como também a espada, como vocês observam nessa imagem aqui. Então, essas monções iam em busca de regiões ricas em lavras de ouro. Tá certo? Olha lá. A produção das lavras e das faisqueiras em Cuiabá
viu? Já estavam em decadência. Como assim, professor? Já não estava dando lá aquelas coisas. Mas no início, nossa, vai chamar muita atenção. Todo garimpo, ao ser iniciado, ao ser explorado, né, nos primeiros meses, dias e até anos, dá muito retorno. Só que quando você vai explorando, 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 acaba que depois entra em decadência. Mas como que isso é possível? Bom, é muito simples. De repente um veio, era só um veio de ouro. Ah, como é que é um veio? O veio, sabe como é que é uma veia, né? A veia do nosso corpo. Aí você observa, um veio é como se fosse uma linha ali, só que grossa, né? Uma linha onde você pode cavar e encontrar o ouro. Então você vai até sumir, até desaparecer. Então, isso acontece. Vejam, isso vai, na verdade, foi o que motivou os sertanistas a criarem as entradas e bandeiras. Vejam, tudo isso adentrando o território ali de Mato Grosso. Mas devido às densas florestas onde ocorrem os rios Jauru e o Guaporé, cujas terras se abrigavam ali os índios parecis. Tá? Então, é aquela coisa, vem para mim. Aluno, presta atenção. Os sertanistas estão vindo de São Paulo. Eles têm um certo receio de adentrar a floresta. É desconhecido. Acaba transmitindo medo. Só que o cara armado, né, com armas e espada, eles se sentem mais seguros. Então, vão atrás do índio. As entradas e bandeiras era a busca pela mão cativa, pela mão do índio, para trazer o índio para trabalhar na lavoura. Entradas e bandeiras seriam isso, tanto a busca do índio, como também a busca do ouro. E o ouro era o metal que mais chamava atenção naquela época. Olha aí. Então, claro, brilhavam os olhos dos europeus. Era muito, muito, muito valioso. Então, a ideia seria isso, explorar. E Cuiabá, que está ali no centro-oeste brasileiro, pegando parte do norte, vai ser cobiçado por esse sertanista, que vão criar as expedições, irão formar frentes e mais frentes, e vão adentrar, e vão em busca desse ouro. Que o diga na região de Cuiabá e depois na região do Guaporé. E do Guaporé, claro, adentrando no Mamoré, até chegar no Madeira. E assim como o Guaporé, Mamoré, o ouro do Madeira, segundo alguns garimpeiros, eles mencionam que é um ouro com mais consistência, um ouro mais valioso, diferente do ouro de aluvião, o ouro em pó, mas quando você encontra pepitas, e só por curiosidade, tá, aluno? Se você pega, você já viu fagulho, uma pedrinha de açúcar, um grão, pronto, essa é a palavra. Você já viu um grão de açúcar, não já? Se você pega esse grão e coloca no microscópio, você vai ver como é que é formado esse grão. Várias outras partículas irão formar esse grão, tá? Vai ficar bem pequenininho. Você imagina um grão de ouro. Você vai colocar esse grão no microscópio, você vai ver que várias partículas também se forma esse pequeno grão de ouro, que é do tamanho de um grão de um açúcar. Tá raciocinando? Ok. Agora você imagina uma pequena pepita. Uma pepita aí de 10, 15 ou 30 gramas. Desse tamanho aqui, ó. Vocês verão quantos grãos irão formar aquela pepita. E um detalhe, a formação de um grão leva aí, ó, milhares de anos. Que a composição química, ela vai se juntando até formar um grão.
Agora vocês imaginem uma pepita. Quantos milhões de anos foi preciso para formar uma pepita? Ah, mas o cara descobriu aí uma pedra de ouro de 1 quilo. Nossa! Aí vai ter muito mais tempo no solo e na natureza para a formação, ou o que de fato, o que acelerou essa junção dessa química. Então, tudo isso você vai estudar na geologia, que é a ciência que vai estudar essa área aí de minérios, etc. Tá bom? Fica a dica. Ah, professor, então eu quero ser geólogo. Beleza, corre atrás. É uma área que está precisando. Tá bom? Na sequência, então, vamos lá. Olha aí. Conforme relata o Barão de Melgaço, na verdade, foi Augusto João Manuel Leverger, que vai viver de 1802 até 1880. Ele cita que houve, a pedido da capitania de São Paulo, uma providência para poder eliminar, através de guerras justas, os índios paiaguás. Por quê? Porque esses índios, eles acabavam provocando mortes dos sertanistas. Em outras palavras, o que está falando aí o Barão de Melgaço, vão pedir licença para matar. Licença para matar os índios paiaguás. Sabiam disso? Olha que legal. Que legal que nada. Esses índios, senhores, eles estavam defendendo seus territórios. Então o governo português acaba dando uma licença para poder matar. Ah, por quê? Porque os índios paiaguás não deixam as bandeiras e as entradas penetrarem no sertão, no oeste brasileiro. E aí, claro, se pede essa licença para poder tocar o terror nesses índios. Por quê? Porque esses índios acabavam matando alguns sertanistas, tá bom? Causando terror e pânico, inclusive na população de Cuiabá e na região de Mato Grosso. Só que a população daquela época estava sendo formada pelos europeus, pelos portugueses. É bom que se diga isso. Nesse conflito, quase será dizimado aí os índios parecis, que eram uma tribo bem dócil, tanto quanto os bororos. Os parecis e os bororos, eles irão se adaptar a esse sistema mercantilista europeu. Tá? Tanto os índios parecis, eles irão trabalhar com os europeus, com os portugueses, certo? Por quê? Ele conhecia muito bem a floresta e acabava indicando onde estava determinada tribo indígena. E aí os portugueses iam lá e atacavam e pegavam para servir como mão de obra. Assim como também saber aonde estava o minério, para eles poderem também extrair esse minério daquela região. Tá certo? Não, essa imagem eu trago para vocês, eu repeti, eu coloquei na última aula, na aula 3, mas eu busco salientar a vocês que a mão de obra negra já tinha sido inserida no Brasil lá no século XVI. A partir de 1534, já entram no Brasil os primeiros negros que aqui irão se tornar escravos. Tá certo? E aí, junto com o homem branco, com o europeu, com os portugueses, vão começar então a ter a construção das primeiras vilas. E essas vilas, posteriormente, irão se tornar cidades. Vejam, a provisão do dia 6 de março de 1732 passou a oferecer condições para a ocupação de novos sítios. Sítios de mineração descobertos em 1734. Como é que é isso, professor? Na verdade, o governo português estava autorizando, caso alguém quisesse, pudesse, estivesse disponível, poderiam ir em busca de novas regiões que pudesse oferecer, que pudesse
fornecer essa matéria-prima que era o ouro. Agora, claro que para essas expedições, senhores, você tinha toda aí uma logística, né? Como é que eu vou com 50 homens? Eu tenho que dar alimento a esses homens. Eu tenho que armar esses homens. Certo? Caso contrário, serão abatidos. Porque o índio, ele conhece muito bem a floresta, ele está escondido. Se esconde entre as ramagens, né? As ramagens, entre as folhas, entre as árvores, na floresta. E aí pega de surpresa o europeu, ou então especificamente o português. Coube então ao tenente-mestre de campo-general Manuel Reis de Carvalho. Tenente-mestre de campo, general Manuel Reis de Carvalho. O comando de uma milícia. Essa milícia estava composta com 842 soldados. Eles irão aprisionar 266 índios. E olha aí, vão matar mais de 600. Caramba, professor! Quase um genocídio. Exatamente. Vem para mim. Você viu e ouviu eu falar na palavra milícia? Pois é. A milícia que ele está se referindo aí são pessoas que eram convocadas, não vamos dizer mercenários, né? Mas pessoas que eram convocadas e que faziam frente ao exército, à guarda nacional, aos soldados profissionais. Nesse caso, a milícia eram pessoas, vamos dizer, que até ganharam poucos treinamento, mas eram os primeiros que eram abatidos. É a linha de frente. Então vai para o confronto com o índio, é o primeiro que cai. Até vir, de fato, os soldados profissionais e aí fazer o trabalho. Mas esse termo milícia já era utilizado. Como hoje, muito se fala na atualidade. Milícia tem um outro contexto. Tá certo? Segue no quadro. Vamos lá. Olha aí. Essa imagem também, eu repliquei ela, porque se trata da região de Mato Grosso. E aí você começa a observar essa união de portugueses e os negros, que, na verdade, vão começar a formar a sociedade. Certo? E, claro que alguns portugueses irão casar com alguns negros, não é isso? E constituir famílias. Vai haver essa junção, certo? Que é a composição dessa sociedade que vai surgir agora, tá certo? Sociedade essa que você vai ver, depois irá entrar o índio como participante, vai entrar, aí que vai dar o nome de mameluco, cafuso, caboclo e etc. Mas você já identifica o português. Quando, o chapelão que eles usam na cabeça, o tipo de roupa que eles estão vestindo, tudo isso era uma tradição daquela época. Certinho? Beleza? Podemos avançar? Ok, então vamos lá. Com isso, senhores, a exploração do ouro em Mato Grosso levou os mineiros e faiscadores às regiões mais longínquas, as regiões ribeirinhas do Guaporé. Quando se fala região do Guaporé, aí nós temos toda a calha, todo o entorno, onde vai ser fundado o Arraial de Pouso Alegre. Lembra que o Arraial de Pouso Alegre depois passa a se chamar Arraial de Bom Jesus.
E esse arraial depois, irmão Jesus, passa a ser chamado de Cuiabá. Sabe por que Cuiabá? Porque, segundo, vem para mim aqui, sabe por que o termo Cuiabá? Porque naquela região se encontrou tanto ouro, mas tanto ouro, que não dava nem tempo de queimar o ouro. Então o cara cuiava o ouro e jogava para poder queimar e fazia bá. Cuiava, jogava, fazia bá. Aí ficou o Cuiabá, sabia? Isso é o cuiabano que fala, né? O termo no surgimento da palavra Cuiabá. Tá bom? Joga lá. E aí, vocês observam que ali o português, né, o sertanista, ou o paulista, os bandeirantes, como queira chamar, né? Tá mais para o gaúcho, com esse bigode dele também. Eles estão ali recolhendo o ouro que o negro que estava sendo escravizado está fazendo lá o recolhimento, né? Trabalhando na bateia. Certinho? Bom, agora, senhores, vocês irão ver rapidinho um pequeno documentário que fala sobre o ouro do Guaporé. Então, aperta o play, vamos lá. Em 1718, Pascoal Moreira Cabral encontrou o ouro no rio Coxipó-Mirim. E o rio Coxipó-Mirim é afluente do rio Cuiabá. Exatamente próximo ao rio Coxipó-Mirim, começou a surgir um povoamento próximo das minas. A notícia alcançou a vila de São Paulo e atraiu centenas de aventureiros para a região. O caminho entre São Paulo e Cuiabá era longo e perigoso. Os ataques indígenas, fome, doenças, vitimaram um grande número de pessoas. Em 1722, foi descoberta as lavras do Sutil, aumentando ainda mais a migração para Cuiabá. E já no ano de 1727, o arraial de mineradores foi elevado à condição de vila, com o nome de Vila Real do Nosso Senhor do Bom Jesus de Cuiabá. E foi exatamente no ano de 1736 que os irmãos Sorocabano, Fernando e Arthur Paz de Barro, descobrem o ouro no Mato Grosso, nas margens do rio Guaporé, surgindo assim as primeiras povoações de Santana e São Francisco Xavier. Portugal, no ano de 1733 a 37, através das cartas régias, vai proibir a navegação pelos rios Guaporé e Madeira, evitando assim o contrabando na sua fronteira. E aí? Ficou bonito, né? Aí, esse pequeno documentário, na verdade, faz assim um panorama de como que tudo se deu nessa evolução da descoberta, da exploração, do surgimento, da criação da vila, o surgimento dessa vila, e aí e se intensificou essas comunidades, e Cuiabá hoje entra então nesse rol do nosso livro de história, que nesse pequeno documentário foi muito bacana fazer todo esse levantamento, tá bom? Até eu me surpreendi que não me vi assim mais bonito, inclusive, tá certo? Vamos lá então, na sequência, joga na tela. Veja aí, senhores, que a mão de obra que foi empregada nas minas, nas faisqueiras, etc., era a mão de obra escrava e também a mão de obra indígena. Isso mesmo. Havia entre esses faiscadores grande quantidade de escravos, que deveriam entregar uma cota fixa aos seus senhores. Era mesmo, professor? Sim, havia uma determinação. Mas aí, professor, e quando o ouro não estava mais dando?
O que fazer? Bom, tinha que entregar uma certa quantidade. Digamos 10 arrobas. Uma arroba é 15 quilos, né? 10 arroba, 150 quilos. Mas, professor, 150 quilos de ouro é muito ouro. Pois é. O cara tem que entregar. Se colocar aí, ó, 10 arrobas por ano, é muito ouro. Então, Portugal retirou muito ouro do Brasil? Sim. Aluno, tu não tem noção a quantidade de ouro que foi retirado. Tu não tem noção. Tá? E todo esse ouro vai embelezar Portugal, inclusive a Inglaterra. O ouro do Brasil foi para a Inglaterra, porque os portugueses deviam aos ingleses. E aí paga com ouro. Tá certo? Os recursos técnicos utilizados para essas empreitadas mineradoras eram rudimentares, sendo utilizadas a alavanca. Olha só, o almocafre, a marreta, o carombé e também a bateia. E essa é uma pintura dos bandeirantes ali explorando na beira do rio, vendo se dá alguma coisa. Ok? Então, nossa, você imagina, hoje lá no Peru, eu falo porque eu vi, lá no Peru os caras acabam explorando o ouro com aquela máquina, aquela PC, uma PC, sabiam? E aí, coloca para poder lavar e com o metal, só vai ficar no fundo o metal pesado. A draga hoje é assim, a balsa também é assim. Só que o que uma draga tira, nossa, a balsa passa um ano para poder tirar. Dependendo muito da fofoca, né? Isso nós estamos falando do ouro no Rio Madeira. No ouro no rio. O ouro em terra firme já é um outro mecanismo que é utilizado. Tá bom? Olha lá. O rápido esgotamento das faisqueiras era remediado por sucessivos outros achados, tá vendo? De tantas outras durante o século XVIII. Então, assim, você está numa região, aquela região acabou, o ouro, logo se achava numa outra região. E sempre nos rios, aqueles rios ali de Mato Grosso. E sempre o bandeirante ali, o sertanista, com o nativo, que era utilizado como a mão de obra para esse evento. Tanto o índio como também o negro. A produção do ouro foi desta forma a força que vai impulsionar a vida colonial no Vale do Guaporé. Aí você já vê um bandeirante mais equipado, bem vestido, chapelão, tudo isso para poder se proteger. Porque você imagina você cortar uma floresta, você tem cipó ali que corta, que fura, insetos. Você tinha que estar bem agasalhado, né? Bem coberto, senão o mosquito te leva. Mas essa exploração do ouro no Vale do Guaporé é que vai impulsionar a colonização. Sabiam disso? Só que na última aula também, na aula 3.1, eu até mencionei. Muitos que virão para a região do Guaporé para tentar a vida na agropecuária, né, na agricultura, plantando, etc., os caras irão abandonar e vão diretamente para a exploração do ouro. Por quê? Era muito mais vantajoso. Só que quem estava explorando o ouro precisava se alimentar. Então, pessoas já com visões vão levar para aquela região também o comércio. Olha aí. Então, eu vou unir o útil ao agradável. Tá certo? Bom, o trabalho das minas era altamente insalubre, o que vai provocar um rápido desgaste dos trabalhadores
e que também vai levar à necessidade rápida da troca, da reposição da mão de obra. Gente, isso aí é Cuiabá. Isso é o centro de Cuiabá, a igreja matriz. Olha esse chafariz, até hoje ele existe, tá? Sempre que eu vou a Cuiabá, hoje está cheio de árvores aí. Esse é o coração mesmo da cidade. E, claro, em toda e qualquer região, ainda mais região de garimpo, pessoas irão morrer de malária e de outros males, como a febre tifoide, por exemplo, a febre amarela, que vai ocasionar essa mortandade. Então, havia a necessidade, de repor a mão de obra. Porque a exploração, ela não podia parar. Eu precisava de mais gente. Aí é quando as entradas e bandeiras que já estavam naquela região iam em busca de índios. Aprisionavam índio para poder vir trabalhar na lavoura, da exploração do ouro. Tá certo? Com isso, senhores, vai ter um período que vocês vão ver mais na frente que não tem mais como repor. Muitos se diziam que a região do Vale do Guaporé, por ser muito afastado, se tornava até uma prisão a céu aberto. Lá na frente mais vocês verão que quem virá para cá mais tarde vão vir pagar as suas penas. Em outra ocasião, muitos também que vinham para cá como os degredados, os punidos pela justiça, ao chegar no Vale do Guaporé, eles irão se tornar a elite colonial daquela área. Caramba! Então será fácil? Não, fácil em termo. Como o cara já tinha uma certa habilidade nos grandes centros, né, das grandes metrópoles, ao chegar aqui, vai tomar uma posição de liderança. E aí? Acaba se tornando, vai acabar se tornando uma figura ímpar dessa região. A produção do ouro, a produção das minas do Guaporé, passa a entrar em decadência nos últimos 30 anos do século XVIII. Ou seja, a partir de 1770, onde a produção ela não foi acompanhada por adaptação e reordenação das forças produtivas. Então vamos analisar. A ferramenta que tirava o ouro do solo, rudimentar, ultrapassada, totalmente fora do contexto. O ouro vai precisar de maiores técnicas para poder ser explorado. E aí? Então, vou dizer assim, o ouro está acabando. Não, não é que o ouro está acabando. Está acabando a habilidade de explorar o metal. E exploração essa que vai desde as ferramentas até o conhecimento do veio, do local, até a substituição de mão de obra, a falta da mão de obra. Então, são vários elementos que estão compondo aí o desaparecimento do ouro. Tá certo? Com o declínio das lavras do Guaporé, a região não vai atrair recursos e nem estímulo para que as pessoas ficassem ou que se fixassem naquela região. Inclusive, tentando adotar uma prática agropastoril. Essa prática, ela seria voltada para a exportação, tendo ocorrido o seu isolamento geográfico, a sua fama de região insalubre. Em outras palavras, o Guaporé vai entrar no esquecimento. O Guaporé
ficará isolado. Mesmo com tanto ouro, mesmo com a boa qualidade do ouro daquela região, mas as pessoas irão para lá, inclusive vão dizer, teve uma carta também do Barão de Melgaço, que ele vai dizer que as pessoas morriam como se fossem moscas. Morriam muito rápido. Então, assim, a malária vai ser um dos principais causadores dessas mortes na região do Guaporé. E aí, pessoas não queriam mais para lá. Mesmo assim, aqueles que estavam devendo para a justiça e quando iam pagar suas penas, tinham até sorte. Não pegavam malária, ou se pegavam, conseguiam se tratar. E não morriam. E é quando se tornavam, então, a elite guaporeana. Aí as vilas serão formadas e você pode observar que em toda e qualquer vila sempre vai ter a presença da igreja, os missionários, os jesuítas. Em uma vila eu tenho a igreja, eu tenho a intendência, que é onde se cobrava os impostos. Tá certo? E sempre a presença do negro, a presença do índio e a presença do português. Tá certo? Feito isso, bom, quem irá ficar naquela região vai resistir. E ao resistir, senhores, vão permanecer. E aí, um detalhe interessante, que a região do Guaporé vai ter vários quilombos. Sabiam disso? Pois é. Então, a genética do negro vai conseguir resistir aos males que assolavam ali o Vale do Guaporé. Claro que na nossa região, Rondônia, vai ter vários quilombos. Nós vamos falar sobre eles, mas lá na frente. Olha lá. A região passou, então, por um intenso processo de descolonização. A decadência ela vai ser instalada até que houve a transferência da capital para Cuiabá. O Vale do Guaporé passou a ser uma região notoriamente esquecida, abandonada, povoada somente por negros, descendentes de escravos que ali irão permanecer. Olha essa imagem da época de Cuiabá. Vila Bela da Santíssima Trindade não vai conseguir resistir, não vai oferecer condições, as pessoas irão abandonar e somente quem irá permanecer no local será os negros, os descendentes, os quilombos. Detalhe, tá, gente? Guaporé vai ser basicamente... Não, vai ser abandonado. Mas um local que vai ser esquecido. Pelo menos nesse período. Tá certo? Só que agora eu vou para aquele intervalo e já estou de volta para fazer aquela revisão de 5 minutos. É muito rápido. Não vai dar nem tempo de tomar uma água. É só chamar a vinheta que eu já vou entrar de novo, tá bom? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.